Bom, o assunto de hoje, pessoal, é sobre esteatose. A esteatose, ela tem se tornado um achado, digamos assim, nos exames das pessoas cada vez mais frequente, né? Então a esteatose, ela vem chamando a atenção, né? Eu me lembro assim, quando eu comecei a clinicar a medicina, era muito menos frequente. Claro que também a gente passa a investigar muito mais, né? A dar mais importância para isso, depois que a gente tem mais conhecimento sobre o assunto, mas eu diria assim, que realmente existe uma explosão de casos com esteatose, né? E a gente precisa entender o que é essa esteatose, né? Então, primeiro o conceito, o que é essa esteatose? Então, esteatose em si é o acúmulo de triglicérides no fígado. O que são os triglicérides? Os triglicérides são absorvidos no nosso intestino, são as gorduras da nossa dieta, né, que são armazenadas, esses triglicerídeos, esses ácidos graxos, três ácidos graxos ligados a um glicerol, uma molécula de glicerol, formam um triglicerídeo, e essa é a forma como o corpo encontra de colocar vários triglicerídeos de uma forma que ele consiga ser absorvido pelo corpo, e a partir disso vai ser estocado, às vezes vai ser utilizado no fígado para energia, né? Então tem várias funções das gorduras no nosso corpo. Mas o fato esteatose é quando tem muita gordura no nosso fígado, ou seja, existe um acúmulo muito grande desses triglicerídeos. E a gente vai entender por que isso também aconteceu, né? Por que os triglicerídeos foram se acumulando, se acumulando, se acumulando, e esse fígado foi ficando um fígado gordo, como a gente fala, é um fígado que está cheio de gordura, ele está estocado, ele foi além da capacidade possível de armazenamento dessa gordura. E a gente precisa entender então o que está envolvido com isso e quais são as formas que a gente pode encontrar para a gente tratar. Lembrando que tudo isso que eu vou falar hoje, esteatose é o grau mais leve desses distúrbios, dessas disfunções. Então, esteatose em si, o fígado gorduroso, não é considerado em si uma doença, mas é uma alteração metabólica. A gente sempre brinca na medicina preventiva, na medicina integrativa, que as doenças elas não aparecem de uma hora para outra. Geralmente uma doença, né, uma coronariopatia, por exemplo, uma aterosclerose, uns 15, 20 anos antes de ter o bloqueio, de ter um infarto, a pessoa já tinha uma aterosclerose que estava se formando ali. Por isso que os exames preventivos têm uma importância muito grande e são determinantes, às vezes, para a pessoa poder fazer algumas mudanças, para algumas terapêuticas serem já instaladas antes da pessoa ter a doença em si. Em relação à esteatose, não é diferente. A gente não está falando de uma doença em si, mas é uma disfunção metabólica que, se não for tratada, ela vai evoluir, às vezes, para uma esteatohepatite não alcoólica, tá? Que a gente chama de EHNA ou síndrome NASH, né, que é a sigla do inglês, ou seja, que isso já está evoluindo, então além de ter gordura, essa gordura já está gerando um tipo de hepatite, né, o hepatócito, que é a nossa célula do fígado, já está ficando inflamado, a coisa está evoluindo, tá? E vai chegar, se a pessoa não fizer nada e essa doença for progredindo, né, nada foi feito, nada foi mudado, ela vai chegar num nível de cirrose hepática. O que é a cirrose? É quando já teve fibrose dos hepatócitos, né? Então essas células perderam a função. Por quê? Porque já existe infiltração, né, de fibroblastos, já existe cicatrização e você passa a fazer cicatrizes dentro do fígado e o fígado vai perdendo a sua função e vai ficando com um processo de cirrose que pode evoluir para o grau pior, né, que seria justamente o carcinoma hepatocelular. O carcinoma hepatocelular é um câncer, né, então toda essa alteração foi evoluindo e pode evoluir para um câncer grave, porque o fígado, pessoal, é um órgão essencial. Nós não conseguimos manter nossa vida sem o fígado, né? E até brincando aqui, fazendo um paralelo, na medicina chinesa o fígado é fundamental, né? O fígado ele está envolvido com vários processos energéticos do corpo e também, como a gente vai ver aqui na live, eu vou falar dos processos metabólicos também, tá? Então eu já vi que tem pessoas aqui interagindo, muito legal essas interações de vocês. A Vera está falando, boa noite, como posso fazer para tirar a gordura no fígado? Respira fundo, Vera,
que eu vou falar disso aí. A gente vai conversar sobre várias terapêuticas, tá? Mas primeiro a gente tem que dar um panorama sobre como que as coisas chegaram lá, né? De antemão, eu já posso, ó, a Vera tá falando, já estou malhando, fazendo caminhada e musculação. Olha, isso já é essencial, Vera, tá? Porque a esteatose, pessoal, é uma coisa que tá muito, mas muito, eu até trouxe os dados, ó, muito associada com a obesidade, com o fato de comermos demais. As pessoas comem demais hoje em dia, a gente come muito mais do que a gente precisa para manter o corpo saudável, tá? Isso é padrão alimentar ocidental. Então, a esteatose tem muito a ver com hábitos de vida, tá? Síndrome de hiperfagia, hiperalimentação, comer um monte de coisa antes de dormir, comer feijoada com macarrão, com tudo que tem direito, frituras, tá? Então, tudo isso é uma quantidade de calorias absurda que a gente ingere, muito mais do que a gente precisa, e um dos fatores de gênese da esteatose é a gente comer demais. É claro que o sedentarismo é muito importante, porque a gente sabe que a musculatura do corpo, a massa muscular, né, a quantidade de músculos que nós temos no corpo, os músculos não são apenas do ponto de vista assim, é bonito, né, tem musculatura, está definido. O músculo é um órgão também endócrino que secreta milhares de hormônios, tá? E a relação entre o músculo e os triglicerídeos, que tem a ver com a esteatose e com o metabolismo da glicose, tudo isso está intrincado. Quanto mais músculo eu tenho, mais musculatura eu tenho, menor é o nível de glicemia que eu mantenho no meu sangue, ou seja, eu estou me protegendo da diabetes, que também é uma situação muito associada, tá, com a esteatose. Então, para vocês terem uma ideia, obesos em geral, 57 a 80% tem esteatose no fígado, tem acúmulo de gordura no fígado. Os diabéticos é 21 a 78%, varia bastante por causa, depende do estudo, tá? Mas é uma situação associada. Agora, se a pessoa tiver ambas as condições, tanto a obesidade quanto o diabetes, tá? 100% dos pacientes vão ter esteatose, tá? Então a esteatose ela está muito ligada a essas duas condições clínicas e 50% dos obesos diabéticos têm esteatohepatite, que é um grau mais evoluído, e 19% tem cirrose hepática. Olha só como obesidade, como diabetes são doenças gravíssimas. E por que nós estamos falando disso? Justamente, uma outra condição clínica que vocês precisam saber, e eu falo muito aqui nas minhas redes, é que existe a síndrome metabólica, tá? Às vezes chamada de síndrome X, né? O que é essa síndrome metabólica? Que é cada vez mais comum, infelizmente. Existem 5 parâmetros, tá? Para a gente definir se a pessoa tem síndrome metabólica, a pessoa tem que ter 3 desses. Anotem aí, tá? Circunferência abdominal em homens maior que 102 centímetros. E maior que 88 centímetros em mulheres. Então, se você tem, além dessa, você tem que medir a fita métrica pegando aqui nas costas, mais ou menos aqui na região do umbigo, tá? Para você poder ter a medida da cintura abdominal exata. Por que é tomada essa medida, pessoal? Porque a gente sabe que a gordura visceral, a gordura que se acumula na região, lá dentro dos órgãos, na região abdominal, ela é muito lesiva. Não pega só o fígado. Pega o coração, pega o baço, pega o intestino, pega os rins, tá? Então a infiltração de gordura, ela não necessariamente pode estar só no fígado. Ela pode estar espalhada, essa gordura visceral, ela é muito lesiva para a nossa saúde. Então um dos critérios da síndrome metabólica é a pessoa, o homem ter mais que 102 centímetros de cintura abdominal, a mulher mais que 88. Um outro critério é se a pessoa é hipertensa. Se você já é hipertenso, você tem mais um critério, anota aí. O segundo critério é hipertensão. Para quem não é hipertenso, o corte é 130 por 80 na pressão. Então, se a pessoa ela tem hipertensão ou ela tem uma medida acima de 130 por 80, já é um pontinho a mais, já tem 2 critérios aqui para fechar o diagnóstico de síndrome metabólica, tá? O terceiro critério, anotem aí, vocês têm que saber isso aí.
O triglicérides, como é uma doença que tem muito a ver com triglicerídeos, tá? E o triglicerídeo está passando através da dieta lá no intestino delgado, intestino grosso, né? Mas principalmente no delgado a gente está absorvendo essa quantidade de quilomicrons. Quilomicron é uma unidade que tem vários triglicerídeos ali naquela bolinha e isso tudo vai para o fígado, tá? Pela absorção. Então, se você tiver triglicerídeos maior do que 150 ou você já estiver utilizando um fibrato ou uma estatina, algum remédio que tende a baixar colesterol, é mais um ponto. Então, falei do terceiro critério, triglicérides acima de 150. O HDL, né, o High Density Lipoprotein, que é o, entre aspas, colesterol bom, que não é bem assim mais, vocês que me seguem aqui sabem que não tem mais essa história de colesterol bom e colesterol ruim, tudo é muito mais relativo e muito mais complexo e profundo do que a cardiologia convencional imagina, né? Mas se a pessoa tiver em homens HDL abaixo de 40, em mulheres HDL no exame abaixo de 50, já é um fator de risco a mais para a questão da síndrome metabólica. Por quê? Porque nós não teremos esse carreador, esse HDL, para puxar o colesterol, né, e ser reciclado no nível do fígado, tá? Então a gente não vai ter esse HDL, que é importante para a proteção cardiovascular. E o último critério é a glicemia de jejum maior do que 100 miligramas, tá? Ou a pessoa já ser diabética, já estar tomando algum medicamento para diabetes. Então, ó, eu vou repetir rapidinho os 5 critérios de síndrome metabólica: cintura abdominal, a hipertensão, o triglicérides aumentado, o HDL muito baixo e a glicemia de jejum alterada ou diabetes. Se você tiver desses 5, 3 deles, você é considerado uma pessoa que tem síndrome metabólica. E qual é o problema da síndrome metabólica? Existe altíssimo risco cardiovascular, né? Um infarto, um AVC, uma aterosclerose dentro da síndrome metabólica. Por quê? Síndrome metabólica, pessoal, eu falo muito disso em radicais livres, em inflamação crônica. Isso tudo está acontecendo o tempo inteiro no seu corpo e se você não trata essa inflamação que vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando e você vai ficando cada vez mais gordo, 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 isso tudo vai abreviar a sua vida. Você vai ter menos anos de vida, você se torna uma pessoa muito mais suscetível a ter um AVC, né, um AVC isquêmico, a fazer uma trombose, a ter um infarto do miocárdio, a você ter múltiplos problemas de saúde, como diabetes, etc.